Eu sou Joaquim Braga Neto, psicólogo aqui da EDS. Você sabe, a EDS é 10 e ela se encontra aqui na cidade de Miguel Pereira, região serrana do Rio de Janeiro, centro-sul fluminense, aqui nesse clima que é o melhor clima do mundo. Dizem que é o terceiro, mas para mim é o melhor. Frio, gostoso, tudo fechado. Ainda estou com um pouquinho de frio. Uma delícia. E a EDS, você sabe muito bem, é a Estrada dos Sonhos. E aqui no nosso trabalho a gente ajuda você a acelerar o processo de realização dos seus sonhos. Na verdade, a entrar num fluxo, numa estrada, como a gente coloca aqui, né? Nessa estrada aqui que você vem aqui para cima, que faz esse looping, e aí você vai encontrar um solzinho ali. É um trabalho que eu amo fazer e todo dia, né? De segunda a sexta, às 8h08 da noite, a gente vem aqui dar umas dicas de como é que você pode facilitar esse processo, né, de aceleração da realização dos seus sonhos. Estar numa estrada onde os sonhos vão acontecendo, vão se realizando todos os dias, né? Todos os dias mesmo, coisas legais, coisas mágicas que vão acontecendo e que são muito legais, né? Hoje, para mim, estar aqui falando com você é uma coisa super legal e eu gosto muito, porque assim, a própria criação, né, do tema que eu vou falar, eu nunca podia imaginar que eu ia falar sobre esse tema hoje, né? E as coisas vão acontecendo, os trabalhos, os estudos que a gente faz, e aí vem uma ideia. Para mim é uma coisa mágica, porque eu já faço esse trabalho há tanto tempo e nunca me faltam ideias, inspirações para falar sobre algum tema que possa ser interessante para você. Hoje a gente vai falar sobre a roda de Deming. É um trabalho que foi feito pelos administradores de empresas, né? E a gente está adaptando esse trabalho para o desenvolvimento pessoal. Se você quiser depois, dá uma olhadinha, né, no Google, e ali tem muito material sobre o que é a roda de Deming, que é também conhecida como a roda do PDCA. Né? Teria que falar esse termo em inglês, porque não é brasileiro. A gente vai falar exatamente o que significa PDCA e como que essas siglas, que são planejar, executar, verificar e agir, vão te ajudar a acelerar o processo de realização dos seus sonhos. É interessante, super interessante, e a gente sempre tenta, né, trazer para cá um viés técnico, científico, não é assim, vai fundo, que você vai conseguir. Para isso não precisa um profissional especializado, como é o meu caso, nem esses outros profissionais que ajudam a gente a facilitar, né, a execução desses trabalhos. Esses trabalhos do PDCA, eles acontecem em empresas onde há uma elaboração de um projeto, né? Esses projetos precisam ser verificados, né, para saber se eles são execuíveis ou não, se dá para eles serem realizados. Uma vez que isso seja feito, então vai haver implantação desse projeto, enfim, aí vão ver recursos humanos, materiais,
né, o payback desse trabalho, enfim, e a coisa vai acontecendo, e aí eles implantam um projeto novo na empresa, com toda a equipe deles, e isso é feito por uma equipe, né, de profissionais, de técnicos, né, do mundo corporativo, né? E como é um projeto novo, há a necessidade de ajustes. Então, esses técnicos, eles vão ajustando o trabalho até a coisa rodar, né, naturalmente. E aí, depois que aquilo está implantado e funcionando, certamente novos projetos vão surgindo e é sempre um desenvolvimento, né, dentro da empresa para que as metas sejam alcançadas. A gente vai adaptar esses conceitos para o nosso caso, que é a nossa realização de sonhos pessoais. Se você trabalha no mundo corporativo, eu recomendo que você dê qualquer coisa. Se você trabalha numa loja de departamentos, numa empresa, num supermercado, no que for, coloca PDCA no Google e aí eles vão te encaminhar para essa roda de Deming. Tem outros nomes que se dão para essa roda também. E aí você vai se aprofundar para ver como que você se encaixa melhor nesse trabalho. Nós, aqui da Estrada dos Sonhos, vamos adaptar a roda do PDCA para o nosso trabalho, a roda de Deming para o nosso trabalho. Então, o primeiro momento que a gente encontra, né, para realização dos nossos sonhos é justamente perceber que aquilo que está vindo na mente da gente é uma ideia que pode vir a ser executada. Então a gente está no nosso dia a dia, almoçando, trabalhando, andando pela rua, e aí vem, eu tenho muito, né, essas epifanias, né, assim, em estado de concentração. Sempre faço as minhas preces, tem um lugar aqui que eu vou muito, aqui em Miguel Pereira, eu vou lá, faço as minhas orações e tudo, e ali me vem muitas ideias, muitas. Inclusive tem uma que eu estou para executar agora em breve, que é iniciar um outro trabalho. Eu fico inventando moda, né? Mas na verdade era um trabalho que eu já fazia e eu estou querendo voltar a fazer. Só que eu fazia presencialmente, agora eu estou querendo fazer aqui, né, online. Não tem exatamente, não vai ser na mesma página que a gente está fazendo aqui. Eu não vou misturar as estações, eu vou abrir uma outra página para fazer esse outro trabalho, que é um trabalho que tem a ver com religiosidade, espiritualidade. E eu estou bem perto de fazer isso e essas ideias, né, elas me vêm à cabeça. E aí elas vão. Né? Daqui a pouco elas voltam de novo. E aí eu falo, pô, acho que eu vou fazer isso sim. Aí eu continuo tocando minha vida e aquela ideia vai embora. Daqui a pouco ela volta, poxa, eu vou fazer. Aí eu vejo um sinal, pô, alguém fazendo algum trabalho parecido. Eu falei, poxa, eu tenho vontade de fazer isso. E aí a coisa, assim começam, né, os sonhos. Eu vou falar de dois, né, sonhos, um que já foi realizado e o outro que está acontecendo agora. Esse primeiro sonho, que foi de onde surgiu esse livro, eu sempre mostro isso aqui, né? Que é onde eu tiro a história do Em Frente Sempre e tal. Eu vou contar como é que isso aqui aconteceu muito rapidamente. Eu já tinha morado na França e na Inglaterra, né? Morei nesses dois lugares. E quando eu estava na França, principalmente quando eu estava na França, é muito comum, lá tem muita estação de trem para tudo que é lado, né? Tem estação de trem e metrô. Metrô, VLT, tem um monte de transporte sobre os trilhos, né? Por lá. E eu estudava na França. Durante 104 dias, 3 meses e meio, eu fiquei estudando lá.
E era muito comum, eu estava no verão, né? Eu sempre vou para esses lugares passar um tempo maior no verão. Tenho o menor prazer de ver neve. E eu via saindo dos trens ou andando pela rua aquelas bicicletas lotadas de bagagem. E eu ficava olhando aquilo ali e falei, cara, isso deve ser mó barato. Esses caras estão viajando de bicicleta e agora, eventualmente, pegaram esse trem, alguma coisa, um metrô. Eu via muito em estação de trem. E você quer saber quem é que... Assim, as pessoas que me chamavam mais a atenção, e tinha muito, eram idosos. Velhinhos de 70, 80 anos carregando aquelas bicicletas. E ficava assim, cara, se esses caras viajam de bicicleta, eu posso viajar de bicicleta também. Na época eu devia estar lá com uns 56, 50, sei lá, por aí. 50 e poucos anos. Eu falei, cara, que deve ser mó barato viajar de bicicleta, né? Depois, aquela imagem dos velhinhos com aquelas bicicletas abarrotadas de bagagem ficou na minha mente. Depois eu voltei para o Brasil, aí juntei férias de novo, fui morar em Londres. Em Londres eu fiquei 3 meses, morando não só em Londres, teve um pedaço da minha viagem que eu morei em Chelsea, interior da Inglaterra, uma região de fazenda, na casa do David Noonan, que é amigo meu, professor da Universidade de Oxford. Esteve aqui em casa, veio aqui, a gente ia ali do Pressão Alta, na época funcionava aqui, era muito legal. David, muito gente boa. Cara, é capoeirista top. Você vê inglês e um capoeirista, dá para acreditar? Mas é verdade. Inclusive, ele veio aqui na minha casa porque ele ia fazer uma prova de capoeirista, né? E passou. Hoje ele é mestre de capoeira. Um título que ele fez lá em uma cidade de São Paulo, enfim, isso não vem ao caso. Aí eu fui para Londres, aí via também gente de bicicleta, mas não tanto. Na França eu vi muito mais. Aí voltei para o Brasil e aí veio as ideias. Pô, eu tenho vontade de conhecer a Alemanha, E eu gosto de estudar idiomas, então eu estudei francês, fiz o aperfeiçoamento na França, estudei inglês. Inglês eu já conheço há muito tempo, né? Mas fiz um aperfeiçoamento em Londres. E aí eu falei, pô, tenho vontade de aprender a falar alemão. E aí comecei a estudar alemão com 2 professores daqui de Miguel Pereira. Um de Berlim e a outra de... esqueci o nome da cidade. Eu tive na cidade dos 2, Hamburgo. A Dori e o Cal. Né? O Cal não está mais morando aqui, mas a Dori está. E aí eu falei, cara, eu vou estudar alemão. E aí eu comecei a estudar. E aí eu falei assim, bom, eu quero conhecer um pouquinho o idioma. Eu queria conhecer o alemão. Eu falei, depois eu vou para Berlim e estudo lá em Berlim. Esse era o projeto, alguma coisa que estava na minha cabeça nesse sentido. Eu fui desenvolvendo, eu falei, eu vou agora esse ano. Mas aí, naquele ano que eu ia, eu ainda não estava bom, né? É um idioma difícil, né? Aquelas declinações, é meio complicadinho. Depois se torna fácil. Eu falei, não, esse ano não dá para ir ainda. Para aproveitar, né? Eu queria já ir falando um pouco melhor. Deixei passar mais um ano. E aí eu já estava fazendo aula de conversação, gramática, estudando pra caramba. Falei, agora dá para ir. E aí eu ia para Berlim estudar lá, em algum curso. Mas o lugar que eu ia para Berlim furou. Eu falei, bom, vou fazer aquela viagem. Quando eu estava na França, falei, vou fazer aquela viagem. Tá maluco, não sei o quê, todo mundo. Falei, e vou fazer numa bicicleta pequenininha. Pô, mas essas bicicletas não são para viajar. Tá aqui, eu tenho a bicicleta até hoje, ela tá lá embaixo, na portaria daqui do prédio. Eu tenho a bicicleta até hoje, não sei se eu mostrei aqui direito no Facebook, né? Essa bicicletinha. Eu pedalo aqui em Miguel Pereira todo dia. Hoje eu fui daqui até Arcozelo, um lugar distante daqui. Não muito, né? Eu viajei com ela, isso não é nada. E aí, falei, vou comprar. Mas a bicicleta é pequena, não tem sentido. Eu falei, mas eu quero uma bicicleta pequena.
né? Entrei nessa, vou viajar nessa bicicleta. Fui lá para Frankfurt, comprei essa bicicleta, comprei barraca de camping e saí pedalando pela Alemanha a esmo, né? Foi um projeto assim super interessante. Uma coisa, foi louco? Não, eu acho que foi criativo. E aí eu vou dizer, eu tô na primeira palavra. Eu vou repetir as 4 palavras: planejar, executar, verificar e agir. Então a gente está na primeira palavra. A ideia do planejamento é uma ideia que vem, assim, eu nunca podia imaginar. Na França, aliás, eu tinha vontade, mas eu não sabia se isso ia acontecer, né? E, de repente, a coisa foi amadurecendo, e aí eu fui para Frankfurt. Mas aí o importante é o segundo passo. A gente está falando de planejar. Eu vou dar o segundo passo. O segundo passo, para executar, eu tinha que verificar, né, se eu tinha, o que eu tinha de ativo meu, o que eu tinha para poder fazer essa viagem louca de bicicleta. Na França eu estava com uma graninha legal, assim, estava com uma boa grana. Sobrou dinheiro da minha viagem da França. Eu estabeleci que eu ia viver com R$ 40 euros todo dia, e eu não precisei gastar 40 euros. Já na Inglaterra, quando eu morei em Londres e em Chelsea, no interior da Inglaterra, e em Londres, principalmente em Londres, Chelsea eu fiquei só 15 dias. Eu tinha 15 libras por mês, equivaleria, vamos dizer, a quase 20 euros, a metade. E eu já falava razoavelmente, eu não falo bem nem o francês, aliás, eu só falo bem o português e de vez em quando ainda gaguejo, né? Mas o francês e o inglês eu desenrolo, né? Tranquilo. O francês mais ainda, né? E o inglês também, eu desenrolo bem, né? Assim, entendo, dá para me virar, né? Eu digo que eu sou enrologlota. Então, eu já tinha como ativo, eu sei falar francês, sei falar inglês, o francês adiantou muito pouco lá na Alemanha. Mas desenrolo no inglês, o inglês, todos os centros grandes, todo mundo fala inglês, né? Frankfurt, Hamburgo, Berlim, nas grandes cidades você sempre vai ter gente que fala inglês. Eu falei, já tinha morado na França, já tinha morado na Inglaterra com pouquíssimo dinheiro, né? Já tinha uma experiência de viagens longas. Falei, cara, há muitos anos eu já não acampava, e quando eu acampava eu ia de carro, aqueles barracões, grandão, tudo cheio de mesinha, cadeira reclinável, fogareiro, e de bicicleta não tem nada disso, né, gente? Até tem, mas a minha não tinha, porque era uma bicicleta muito pequena. Eu carregava essa bagagem, aqui de vez em quando eu mostro. Olha a bagagem aí na bicicleta, né? Os 2 alforjes aqui laterais e a bagagem que ela estava ensacada porque estava chovendo, o tempo estava ruim. E aqui em cima é um casaquinho impermeável que eu pensava que era impermeável e não era. Pois é, depois é que eu comprei saco de dormir, essas coisas, mas na época eu não tinha nada disso. Quando eu comecei a viagem eu não tinha nada disso, depois é que eu comprei. Eu falei, cara, eu já fiz 2 viagens, para a Inglaterra e para a França. Já estou falando alemão, já desenrolo o alemão, dá para falar. Eu fazia aulas de conversação com os 2 professores de Hamburgo e Berlim, a Dori e o Cal. Falei, cara, dá para ir. Então eu tinha, e estava com uma grana, não era muito. Eu tinha disponível 35 euros para gastar por dia, quase tanto quanto mais do que eu tinha na Inglaterra. Falei, pô, tem uma disposição, eu já pedalava aqui direto, né? Tenho disposição para pedalar, tenho saúde, falo inglês, francês, estou falando alemão, sou aventureiro, né? Por que não? Não tem nada que me impede. Vou lá, vou ver. E aí comecei a pedalar, fiz a viagem tipo Easy Rider, né? Assim, não sabia para onde eu ia, pedalando, a viagem foi ela foi acontecendo na hora. Eu não sabia para onde eu ia, não sabia destino, não sabia nada. E não conhecia, não sabia dominar os recursos
Nem tinha naquela época, como é que é o nome daquilo? Esses dispositivos da gente viajar, né? Tem um nomezinho deles. Mas o Google Maps tinha. E aí eu passei lá já do final da viagem, eu comecei a usar o Google Maps. Mas na época, no começo, eu nem sabia usar nada disso, né? Falei, caraca, e foi acontecendo. Então, é o segundo ponto. O planejamento, desde a França, quando eu estava morando lá, eu já tinha aquelas ideias. E essas ideias foram se intensificando. Depois, Waze, obrigado, Márcia, Waze. É GPS do Waze, é isso mesmo. As coisas, tem um pessoal aí, né? Natan, Nise, Carlos Roberto, Márcia, Malu, tem um pessoal aí ouvindo. Eu agradeço, né, a vocês. O pessoal tá botando o pontinho também. Quem sabe a história do pontinho, bota o pontinho também. Quem não sabe, se quiser botar um pontinho aí na live é legal, ou bota no vídeo depois. Enfim, falei, cara, o segundo ponto é executar. Para você executar um projeto, você tem que ver se você tem esses recursos, né? Eu hoje, né, vou falar os dois projetos, eu falei que ia falar de dois. Hoje eu estou aqui falando contigo, né? E aí, essa história, né, eu vou continuar. Depois que eu voltei, aconteceu na Alemanha, depois eu volto a falar desse outro projeto que eu falei que ia falar de dois projetos. Eu nunca fiz isso, de pegar um celular e ficar escrevendo historinha no celular. Hoje acordei, fui para cá, fui para lá. Não era tão bobo assim não, porque eu colocava reflexões no meu celular, mas eu estava fazendo um diário de bordo e tirando foto pra caramba. E o celular dizia aonde eu tirava foto. Eu nem sabia que o celular marcava qual lugar que aquela foto tinha sido tirada, porque senão eu não ia lembrar nunca, né? E aí o meu celular mostrava, era um iPhonezinho 4 na época. Na época era um baita de um aparelho, era bom, né? Era caro aquilo ali. Comprei em Londres, né? E aqui no Brasil nem tinha, quando eu comprei esse celular em Londres. Sai primeiro lá, depois vem pra cá. E aí eu falei, cara... E escrevia. De repente, do meio e todo dia eu fazia isso. Eu falei, cara, eu vou fazer um livro. E aí o livro está aqui. Mais um sonho realizado. Caiu alguma coisa aqui, a resinha. Tá. Aí escrevi esse livro. Beleza. Falei, caraca, tem um livro aqui. Do livro, quando eu fui publicar o livro, não tinha. O Ministério da Cultura estava em greve, a Biblioteca Nacional e o Escritório de Direitos Autorais. Falei, caraca, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, vou publicar. Eu queria publicar a minha história. Pô, eu tinha feito uma viagem interessante, maravilhosa. Falei, queria que as pessoas compartilhassem, né, as minhas experiências com as pessoas. E todo dia eu publicava um capítulo do livro. Eu montei uma página no Facebook, nunca tinha feito isso, não sabia como é que era. Montei a página, escrevi. Aí todo dia eu publicava um capítulo. E um monte de gente começou a seguir aquilo ali, gostando. Era uma novela. Por isso que a minha página no Facebook é escrita A Sua Novela do Face. Né? Se você botar, aliás, não é a sua, é @sua novela do Face. Se você botar isso no Google, em qualquer lugar, vai te levar para a minha página no Facebook, depois vai lá na minha página e curte a página, dá uma força pro canal também. Aí eu falei, caraca, aí depois o Escritório de Direitos Autorais voltou a trabalhar, eu consegui o protocolo, consegui publicar o livro numa editora portuguesa, que é a Chiado Editora, tá aqui, Chiado, esse carinha de chapéu, João Pessoa, né? Para quem conhece a carinha dele, é o João Pessoa. Pois é, aí eu escrevi o livro, aí eu publiquei o livro pela Chiado, mas a coisa da página estava super interessante, falei, vou começar a fazer vídeo, falando da experiência. Aí comecei a fazer vídeo. Aí as pessoas gostavam dos vídeos que eu fazia, e aí veio mais gente para a página. Hoje, na minha página no Facebook, eu tenho em média de 1.530 seguidores, só falando de viagem, de Estrada dos Sonhos, e tenho tem quase 5.000 no meu status lá do Facebook. Já na página do Instagram tem pouquinhas pessoas. Quem quiser dar uma força,
é só chegar ali na página do Instagram e botar lá, curtir a página, né? E vai ter esses vídeos todos, essas coisas todas que a gente fala, eu sempre coloco coisas diferentes e tal. Então bota lá, @Jobrani em frente sempre. Jobrani é Joaquim Braga Neto, né? São as iniciais, as primeiras sílabas do meu nome, Joaquim Braga Neto. Jobrani em frente sempre é o título do livro. Então Jobrani em frente sempre no Instagram, e a minha página do Facebook é em frente sempre, mas se você botar @sua novela do Face, vai dar lá também. Falei, aí, cara, as páginas crescendo. E aí eu falei assim, pô. E aí comecei a receber propaganda de curso, caramba. Eu falei, cara, tem um monte de coisa acontecendo. E aí comecei a estudar marketing digital. E aí comecei a fazer live. Eu falei, cara, uma coisa foi seguindo uma em cima da outra. E aí, de live, eu falei, cara, eu vou fazer um curso digital. E aí eu comecei a estudar mais cursos, estudei um curso sobre mentoria, vida de mentor, do Vitor Damasio e do Luiz Passari. E aí criei uma mentoria. E hoje eu dou mentoria para 2 médicos. Aliás, parabéns aos médicos, que hoje é dia dos médicos. @sua novela do Face. Tá aí a página que eu tenho no Facebook. Então, parabéns aos médicos, né? E eu dou mentoria para 2 médicos, os caras maravilhosos, né? E a gente está desenvolvendo esse trabalho da mentoria da Estrada dos Sonhos. E aí eu estou agora fazendo um curso, que é para ficar um ticket mais barato e dar acesso a mais pessoas fazerem. E tudo isso vai acontecendo. O outro projeto que eu comecei a fazer é esse, né, que eu estou realizando agora, falando aqui com você. Eu estou desenvolvendo esse curso, já estou dando uma mentoria, já estou no mercado do marketing digital, já tenho coisas fazendo, já tenho mentoria individual, se você quiser a mentoria individual, 750 pratas eu dou essa mentoria para você, né? É uma mentoria sobre o seu caso específico, ou se você quiser em grupo, são R$ 6.000, né? Essa mentoria que a gente faz, e eu estou desenvolvendo outra que vai ficar num ticket mais baixo de R$ 1.500. Mas é um curso, né? Aulas ao vivo online. E também gravadas com textos e tudo isso. Estou fazendo tudo isso agora. E hoje eu dei mais um passo legal para conseguir fazer esse troço. Cara, e aí quando eu falei, será que eu tenho condição de trabalhar no mercado digital? Será que eu tenho condição? E aí, de novo, entramos na segunda coisa. O planejar foram as coisas vindo na minha cabeça. E eu fui planejando e fazer um curso digital sobre a Estrada dos Sonhos, tem a ver com o meu trabalho como psicólogo desportivo, dando treinamento mental para atletas. Eu fui falar, pensei, vou dar treinamento mental para quem quiser facilitar a sua vida, deslanchar, destravar a vida para transformar a vida numa estrada dos sonhos. Esse foi o projeto. E aí eu comecei, eu tenho condição de fazer isso? Bom, eu não tenho vergonha nenhuma de falar em público, tenho facilidade de lidar com vídeo, sou professor há anos, já estava fazendo trabalho em vídeo há um tempão. Falei, cara, qual é o problema? Qual é a dificuldade? Estudei pra caramba, um monte de coisa, tenho facilidade de aprender, a minha única dificuldade é com tecnologia. Mas aí a tecnologia você contrata as pessoas que vão te ajudar. E aí tem a Márcia aí que já está me ajudando a fazer tráfego, publicações, que tem uma ciência para fazer propaganda sobre o curso que eu estou montando, né? Só paga que faz. Não é assim, tem uma estratégia. E aí a gente vai adaptando. Então, quando você vai realizar o seu sonho, as ideias vão amadurecendo na sua cabeça. Aí, de repente, você fala assim, cara, eu vou fazer isso. Mas antes de você fazer, é preciso você avaliar se você pode e deve investir naquele projeto. Se eu quiser, por exemplo, me tornar, eu tenho um sonho que é ganhar uma maratona, uma Olimpíada, ser maratonista. Cara, eu estou com 63 anos. É possível isso? Não tenho recurso, não vou fazer. Eu tenho um sonho de não sei o quê, um troço totalmente
distantes, que não têm a menor condição. Como é que eu vou fazer? Então, o segundo passo, quando você faz o planejamento, logo depois você vai pensar na execução. Você tem recursos para fazer isso? Eu tenho uma vontade de montar uma franquia, fala de uma loja grande aí, Bob's, tá? Quanto que custa uma franquia do Bob's? Sei lá, 500 mil, 1 milhão? Ou uma loja maior, quero ser um franqueado de uma lojona grandona. Quanto que custa essa franquia? Quanto que custa montar aquele troço todo? Você tem grana para isso? Não, então não adianta, não vai fazer isso. Monta uma lanchonetezinha, vende coisas, começa a vender, aí vai para frente. Mas para execução, você vai ter recurso. Quanto tempo você consegue manter o teu negócio funcionando sem ter retorno? Eu vou montar, que aí com o dinheiro que eu vender, eu vou ganhar e vou fazer. E se não vender? Né? Então você tem que ter uma ideia do quanto tempo você consegue manter aquilo sem aquilo estar dando certo, né? Para depois, então, você agir. Você já planejou, você viu que você tem recurso, aí você faz. Aí você vai sair, você está trabalhando o projeto. Na hora que você entra em ação, né, você está fazendo a coisa, você sabe fazer aquilo? Não. Você nunca fez. É um projeto novo, é um sonho que você está realizando. Você vai acertar tudo? Não. Eu agora mesmo, né, nesse trabalho que eu estou fazendo hoje, eu descobri uma coisa, como é que eu baixo o vídeo do meu celular para o meu computador. Eu não sabia fazer isso. Você não faz ideia do quanto isso vai facilitar minhas coisas. E aí, agora, eu já gravei um vídeo, os primeiros vídeos que eu gravei do curso ficaram uma droga. Ainda bem que o negócio não foi para frente mesmo. Agora não, já estou fazendo um vídeo legal e eu tenho como armazenar os vídeos no meu computador ou no HD externo. Aí eu não vou entrar nesses detalhes porque não vem ao caso. Mas os recursos vão aparecendo no caminho, as coisas vão acontecendo no caminho. E aí eu vou, de acordo com os erros, com as dificuldades, solucionando aqueles problemas do momento. Então eu vou solucionando aquelas coisas. E na medida que eu vou solucionando, as coisas vão se abrindo. E aí eu vou vendo, durante a realização do meu projeto, está aumentando o número de seguidores, eu estou conseguindo engajamento, estou aprendendo como é que lida com rede social, que eu não sabia lidar com rede social, estou aprendendo a fazer tráfego, estou aprendendo um monte de coisa e estou curtindo o barato de estar aqui. E estou vendo que as coisas estão melhorando, eu estou melhorando nesse trabalho. Eu estou dando a mentoria é uma realidade. Todo sábado, 9 horas da manhã, a gente está lá. Todo sábado a gente está desenvolvendo essa mentoria que está super legal. Com esses 2 médicos, são só 2 que eu vendi. Mas, primeiro, né? Nunca tinha vendido nada pela internet, nem um prego, nem um parafuso, nada. E, de repente, eu dou 2 mentorias, 6 mil reais cada uma, 12 mil reais. É uma coisa diferente, mas está sendo super legal. E eu estou aprendendo, enquanto eu estou dando a mentoria para esses 2 médicos, estou aprendendo coisa que eu nunca podia imaginar que eu ia aprender. Enquanto eu estou fazendo live, eu estou aprendendo coisas que eu nunca podia imaginar que eu ia aprender, e assim a gente vai aprendendo. E durante a viagem, eu fui viajando, fui parar na Dinamarca, da Dinamarca eu fui para Berlim, era onde eu queria chegar, de Berlim eu voltei, aí fui para Frankfurt, de Frankfurt eu voltei para o Brasil, aí nunca podia imaginar que eu ia escrever um livro, escrevi o livro em frente sempre, aí a coisa vai contando, é a minha estrada dos sonhos. Então, se você quer realizar a sua... E é nos trajetos, às vezes eu viajava 10 quilômetros errados, né, nessa viagem. Está tudo escrito aqui, se você depois tiver interesse. Não estou querendo vender livro, não, porque eu nem quero vender livro. Eu dou o livro para quem compra os cursos. Eu tenho pouco livro físico, então quem compra o curso eu dou o livro. E outras coisas que a gente dá são bônus que eu dou. Mas então não é para vender livro nenhum, pode ficar tranquilo, não estou querendo vender livro, eu vendo curso, vendo mentoria, isso eu vendo, mas o livro eu dou. Então não tenho nem interesse de vender, não estou vendendo nada não. Mas a gente andava 10 quilômetros, caraca, tudo errado, tem que voltar.
aquele pedaço todo de volta. 11 quilômetros para ir, 11 para voltar, 22 quilômetros pedalados errados. Então, você erra, mas aos poucos você vai pegando a manha do negócio. E aí a coisa começa a fluir melhor. Então, nesse trabalho, um monte de coisas erradas que eu faço, vou fazendo um monte de coisa errada, aprendo, aí vou corrigindo. É na ação. Então, você planeja, são as ideias que vêm na sua cabeça. Para executar, você vê se você tem recurso para executar. Depois você vai verificar, né, se está dando tudo certo. Você vai colocar o seu plano em ação. No check, né, o check. Vai checar, você vai colocar aquilo, aquilo que estava na tua cabeça, aquilo que você executou, você vai botar em ação. Está dando certo? Não está. Aí você vai agir corrigindo os erros, aparando as arestas, porque você não sabia fazer, você nunca tinha feito aquilo, e aí você vai dando a sequência no trabalho. É esse o projeto. Eu falei de 2 sonhos aqui que eu estou realizando. Um eu estou realizando agora, que é uma decorrência desse outro sonho aqui. Se eu for falar dos outros, a viagem da França, mais um monte de coisa. Essa sala que eu estou aqui, uma sala que ficou super gostosa, uma delícia trabalhar aqui dentro. Vim morar em Miguel Pereira, eu era do Rio de Janeiro, né? Fui morar em Pati do Alferes, agora eu estou em Miguel Pereira. Tudo sonhos realizados e tudo isso com projetos elaborados, planejados, executados, verificados, posto em prática. Eu estou no campo, estou no campo de batalha e agindo, corrigindo os erros. É isso que você vai fazer também para você realizar seus sonhos. Se você precisar de uma ajuda, a gente está aí para dar essa forcinha. Coloca seu comentário no vídeo, que vai ter aí, e aí a gente está aí para ajudar. E daqui a pouco, espero que no final do ano, início do ano que vem, a gente vai ter o cursinho para dar essas dicas mais trabalhadas, né? Porque aqui é tudo correria. Hoje eu passei pra caramba do nosso tempo. Gente, um beijo grande. Amanhã, terça-feira, 8h08 da noite, estaremos aqui de volta. Um forte abraço e até lá.